Olá, meu nome é Lucas Gomes. Eu vou apresentar o andamento do meu TCC, cujo título é Roteiro para Construir no Sertão do Nordeste, modelo de casa mínima replicável em diferentes contextos no sertão nordestino, orientado pela professora Jalcélia Azeredo. Bem, as mudanças climáticas elas já são uma realidade no nosso planeta. A temperatura global já aumentou mais de 1 grau e a tendência é que ela continue aumentando se a gente não mudar a forma como ocupamos o planeta. E, nesse sentido, qual o papel da arquitetura frente a esse contexto, né? Lamberts, Dutra e Pereira eles falam que é muito importante que o arquiteto compreenda as variáveis envolvidas no projeto bioclimático e deficiência energética, podendo fazer a arquitetura brasileira como uma resposta muito mais adequada aos nossos climas e às necessidades de conforto dos usuários. Nesse sentido, é importante trazer também aqui esses três conceitos, o conceito de conforto, eficiência energética e sustentabilidade, que, embora eles tragam, eles tenham muita coisa em relação, mas eles não significam necessariamente a mesma coisa. Construir com conforto não significa que eu estou construindo com eficiência energética. E nem garantir a eficiência energética e o conforto significa estar sendo sustentável. Então, nosso papel como arquiteto é privilegiar o conforto de forma natural para garantir a eficiência energética e utilizando também técnicas e materiais e formas de utilizar o espaço de forma sustentável. Bem, falando ainda de mudanças climáticas, o Nordeste brasileiro é uma das regiões mais vulneráveis em questão das mudanças climáticas. Só que com o aumento das mudanças climáticas, tem aumentado a frequência também, a intensidade dos eventos de seca, o que tem causado um processo de desertificação na região. Ou seja, é uma região que é altamente populada, está ameaçada de se tornar um deserto. E como a arquitetura ela responde a esse processo, sabe? Eu reuni aqui algumas imagens de alguns processos de ocupação atual no semiárido, que vem acontecendo no semiárido. E esses processos, essas construções, elas não levam em consideração recuos, afastamentos, aberturas, na hora da sua implantação. Coisas que promovem o conforto de forma natural, né? Então, essas residências aqui elas vão ser dependentes da utilização de sistemas artificiais de condicionamento e de iluminação também, o que vai aumentar o gasto energético e não contribuir para a luta contra as mudanças climáticas. Embora no Brasil já exista o zoneamento bioclimático, que está na norma de desempenho e que baliza, traça diretrizes de construção em diferentes zonas de climas brasileiros. Isso nos traz a justificativa da minha pesquisa, que é a proposição de um modelo de habitação mínima replicável que reúna as estratégias bioclimáticas recomendadas para o clima semiárido, irá auxiliar os profissionais na construção de edificações que privilegiam o conforto de forma natural e sustentável, aumentando assim a eficiência energética e diminuindo a emissão dos gases do efeito estufa, o que vai atenuar ao longo prazo os impactos antrópicos nas mudanças climáticas. O objeto teórico da minha pesquisa é o estudo das estratégias bioclimáticas relacionadas ao clima semiárido, soluções arquitetônicas, materiais e técnicas construtivas que promovam a eficiência energética e o conforto ambiental. O objeto empírico é o desenvolvimento de um modelo replicável de residência na cidade de Patos, na Paraíba. Meu objetivo geral é desenvolver um modelo replicável de residência mínima unifamiliar e bioclimática no clima semiárido nordestino. Entre os objetivos específicos estão caracterizar as diferentes estratégias bioclimáticas, investigar técnicas construtivas locais que promovam o bioclimatismo, avaliar também tipos de materiais que sejam adequados para a construção do semiárido, propor projeto de residência mínima e também analisar as diferentes soluções em contextos diferentes de orientação, por exemplo. Após isso, foram delimitadas as estratégias bioclimáticas adequadas para se construir no clima semiárido e, a partir delas, também foram elencadas algumas soluções arquitetônicas que poderiam ser empregadas no meu projeto. E dentre as estratégias estão a ventilação, o sombreamento, o resfriamento evaporativo e a inércia térmica para resfriamento. Tendo visto que o clima é seco, então essas estratégias elas promovem a ventilação, ao mesmo tempo que também garantem a umidade dentro do ambiente. Foram também elencadas algumas técnicas construtivas que promovem o bioclimatismo, que já estão ligadas à construção popular no clima semiárido, dentre elas a taipa de pau a pique, o adobe e a taipa de pilão. E, além disso, também foram escolhidos alguns materiais de fácil acesso e que também são empregados em construções populares e já consolidadas no clima semiárido, entre eles o barro, a pintura com cal, que permite a transpiração da estrutura, e a madeira como material de fácil acesso para trabalhar os telhados e demais coberturas. Após essa etapa, foi escolhida a cidade de Patos como local para a implantação de um desses modelos replicáveis de residência mínima, e aqui mostra a localização dela no sertão da Paraíba e a localização também do terreno, que tem as dimensões 10 por 20. Depois da escolha da cidade foi feita a análise climática da mesma. Esses gráficos eles são do site Projeti e mostram aqui a temperatura, que mesmo a média mais baixa, que ocorre no inverno, é acima de 25 graus Celsius. A umidade ela tem um pico no início do ano na época chuvosa, mas depois diminui a médias até com risco para a saúde das pessoas. O maior volume de chuva ocorre principalmente no início do ano.
E a ventilação na cidade é predominantemente de leste e de sudeste. Bem, após essa parte das análises iniciais, foi feito o modelo replicável de residência. Toda a setorização dos ambientes ela é feita de maneira a privilegiar o bioclimatismo e as condições da cidade, como a ventilação, e também os ambientes de estar, eles são voltados para o lado predominante da ventilação, enquanto ambientes de menos estadia, como banheiro e área de serviço, ela tem suas aberturas para o oeste. A cozinha ela permite essa abertura para sul, garantindo uma ventilação não predominante, mas não necessariamente para oeste. O primeiro ambiente é um ambiente de transição, é um terraço que é comum nas casas do interior. É como se fosse um terraço, um ambiente que serve essa transição entre o interior e o exterior. A sala, com janela voltada para o leste, também tem esse pergolado aqui protegendo essa abertura. Depois temos a cozinha, que é integrada com a sala, e também o banheiro, que dá acesso tem acesso da área privativa, mas também acesso à área social. Os 2 quartos, e também com a possibilidade do aumento de um outro quarto. Nessa modulação da planta que eu consegui até agora, esse outro quarto ele fica, infelizmente, voltado para o oeste, mas suas aberturas elas estão para norte e sul. Além disso, existem as paredes grossas em todo o exterior do ambiente, são paredes de taipa de pilão, que elas promovem esse aumento o tempo entre a radiação solar ela entre dentro do ambiente, então isso acaba reduzindo a temperatura interna. Também temos a vegetação nativa, a intenção é de utilizar sistemas de tratamento de água, de reutilização da água das torneiras e também de chuva, por exemplo, na época chuvosa, para garantir que exista esse jardim e essa vegetação dentro do lote, para criar esse microclima, gerando umidade dentro desse lote e essa umidade, consequentemente, vai para dentro desse ambiente, promovendo assim um conforto, já que o ambiente do sertão ele é muito seco, né? Esse primeiro corte, ele mostra, um corte transversal, ele mostra essa questão desse teto ventilado, e das venezianas, que permitem a ventilação dentro do ambiente, mas elas filtram essa ventilação. Na época seca, por exemplo, elas são venezianas móveis, então você pode fechar quando é dia e abrir quando é noite, por exemplo, quando a ventilação está mais fresca. Foram utilizados também tetos verdes para promover essa barreira entre a radiação solar e o ambiente, promovendo também a umidade. E também paredes verdes com a vegetação, tendo em vista que a reutilização dessa água de torneiras ela vai permitir a criação desses jardins, ou pelo menos a manutenção deles por mais tempo do que somente pela época da chuva. Esse segundo corte mostra a questão da vegetação, enquanto é um dos partidos do projeto, né? A utilização da vegetação arbórea e também da vegetação rasteira como uma parte importante para trazer umidade, já que a umidade é uma questão muito importante no clima semiárido. Então, mostra também aqui as aberturas de exaustão desse teto, dessa cobertura, com venezianas também para impedir a entrada do outro lado, no caso da ventilação com poeira, e diminuir também um pouco da velocidade dessa ventilação. Por fim, um croquis rápido que eu fiz desse módulo de habitação, mostrando essa questão da taipa de pilão, a utilização da pintura e cal e também da madeira, das venezianas e do telhado de telha cerâmica inclinado, com a junção dessas técnicas construtivas, das estratégias bioclimáticas, não só em favor de uma arquitetura bioclimática adaptada ao seu contexto, mas também uma arquitetura regional que traga consigo as raízes da sua localidade e raízes também do seu povo. Obrigado.